Fala galera, beleza? Neste vídeo vamos aprender a respeito das curvas de solubilidade. Esse que é um dos primeiros conceitos aí dentro do mundo de soluções. Solubilidade pode ser definida como uma quantidade de soluto, essa quantidade geralmente expressa em massa, que pode ser dissolvida em até 100 gramas de solvente. E ela depende basicamente da temperatura. Se a temperatura variar, essa solubilidade varia também. Às vezes, ela pode aparecer para vocês, em vez de solubilidade, como coeficiente de solubilidade, abreviado como CS. Se for solubilidade, é só o S. Por exemplo, o açúcar, a sacarose, ela tem uma solubilidade de aproximadamente 210 gramas a cada 100 gramas de água, que é uma solubilidade muito alta, e isso a 25 graus. Se essa temperatura muda, essa solubilidade também muda. Ou seja, você consegue dissolver, se você pegar um copinho e colocar 100 gramas de água, que dá aproximadamente aí 100 ml, você consegue dissolver até 210 gramas de sacarose dentro dessa solução, de forma que essa solução fique completamente homogênea e não seja verificado nenhuma quantidade de açúcar no fundo desse copinho. E aí, nós temos então que dissoluto nessa solução eu teria 210 gramas, referente à sacarose. Nós teríamos aí 100 gramas referentes à água. E de solução, por definição, solução é o soluto e o solvente, ou seja, nós temos 210 mais 100 gramas. Portanto, nós temos 310 gramas de solução, que é justamente a mistura da água mais a sacarose. Com essa definição, então, do que é solubilidade, dependendo de como você adicionar o soluto, você pode ser que chegue em 3 tipos, ou melhor, 4 tipos diferentes de classificações de soluções, e todas elas vão depender da quantidade de soluto que foi adicionada em relação à solubilidade característica da substância. Para o mesmo exemplo de sacarose, que a gente consegue dissolver 210 gramas a cada 100 gramas de água, vamos simular 3 situações, todas elas contendo 100 gramas de água. No primeiro caso, nós vamos adicionar menos que a quantidade de solubilidade máxima, por exemplo, 200 gramas. 200 gramas está abaixo da solubilidade máxima. No segundo caso, nós vamos adicionar exatamente a quantidade máxima, que é a solubilidade, 210 gramas de sacarose. E no terceiro caso, nós vamos adicionar mais que a quantidade máxima, por exemplo, 220 gramas. Muito bem. Nessa situação, então, nós teremos menos que a quantidade máxima, então tudo vai se dissolver. Nós teremos, então, uma solução que nós chamamos de insaturada, que não chegou na saturação máxima, no limite possível da solubilidade. Já se eu adicionar a quantidade máxima, ou seja, eu chegar no limite do que eu consigo chegar, eu chamaria essa solução de solução saturada. E caso eu adicione mais do que o limite, o que acontecerá é que começará a restar um pouquinho no material, nesse caso, o excesso, ou seja, 10 gramas, no final do copinho ou do becker. Esse restinho na química é chamado de precipitado ou ainda corpo de fundo. E aí o precipitado ganha uma abreviaçãozinha para facilitar, porque é um nome longo, PPT. E aí, o nome dessa solução será chamada de solução que também está saturada, porque já atingiu o limite, mas contendo precipitado ou corpo de fundo. E aí as duas nomenclaturas são aceitáveis, saturada com precipitado ou saturada com corpo de fundo. Existe ainda uma quarta classificação, que é uma solução meio difícil de ser atingida devido à sua instabilidade, que é a solução supersaturada. E aí muitas vezes se confunde a solução supersaturada com a anterior, com aquela com corpo de fundo. Mas essa supersaturada tem uma condição muito específica. Ela ocorre quando há mais soluto solúvel do que a solubilidade, sempre considerando em uma determinada temperatura. Você consegue solubilizar mais do que deveria. Como? Por exemplo, adicionando aqueles 220 gramas da sacarose naqueles 100 gramas de água. 220 gramas não solubiliza, resta corpo de fundo. O que ocorre na solução supersaturada?
você aquece essa solução, de forma que mexe-se então na temperatura, e a temperatura se alterando, você consegue alterar a solubilidade. O que ocorre na solução supersaturada? Aquece-se essa solução, fazendo com que a temperatura aumente. Com a temperatura sendo aumentada, você mexe na solubilidade, fazendo com que todo aquele corpo de fundo dissolva, porque a solubilidade agora aumenta. Por exemplo, vai para 220 ou passa de 220. E aí, após esse aquecimento e total solubilização, formando uma solução ou saturada ou insaturada, você resfria cuidadosamente, sem mexer no sistema, sem provocar nenhuma alteração nesse sistema. Se esse resfriamento foi feito de forma controlada, quietinha e, claro, a substância tiver essa característica, quando a temperatura voltar para o original, ou seja, para a solubilidade original, nós conseguiremos manter aquele corpo de fundo que estava insolúvel completamente solúvel. Nós conseguimos então fazer que esses 220 gramas fiquem totalmente solubilizados, o que não era de se esperar, porque 220 gramas não era para solubilizar numa determinada temperatura, aqui a 25 graus. Então essa solução supersaturada é muito característica de substância, do tipo de solvente, ela geralmente é muito difícil de ser obtida. Cada substância tem a sua característica, mas é meio difícil obter soluções supersaturadas no geral, porque esse resfriamento tem que ser muito cuidadoso e aí tem toda uma série de fatores que influenciam nessa formação dessa solução supersaturada. Exemplos dessas soluções no nosso cotidiano, por exemplo, se dá na água de torneira ou mesmo água potável. Essa água ela é insaturada em relação aos sais dissolvidos. Não se tem saturação, porque se tem muito menos sal do que o máximo. Um exemplo de uma solução supersaturada são os refrigerantes, que em algumas situações podem estar supersaturados em relação ao gás carbônico, ao CO2, que está dissolvido lá. E um exemplo de uma solução saturada são as águas de rios e principalmente cachoeiras que estão em muito movimento. Quando elas estão se movimentando bastante, geralmente elas estão saturadas de gás oxigênio. São águas bastante ricas aí em gás oxigênio. Por fim, outro conceito bastante importante dentro dessa solubilidade são as curvas de solubilidade, que nada mais são do que como ocorre o perfil dessa solubilidade desses solutos em relação à temperatura, que é o principal fator que altera a solubilidade. Como nós podemos observar, para o cloreto de amônio, nós temos o seguinte perfil de solubilidade. Conforme aumenta-se a temperatura, a solubilidade vai aumentando. Por exemplo, a 20 graus Celsius, nós temos uma solubilidade de 37 gramas a cada 100 gramas. Se você triplica a temperatura, você quase dobra aí a solubilidade para aproximadamente 65 gramas a cada 100 gramas de água. Então, segue esse perfil e aí você pode interpolar aqui qualquer valor de temperatura ou solubilidade. Nota-se também aqui, que conforme a temperatura vai aumentando, nós temos também um aumento da solubilidade. Ou seja, esse perfil é um no qual quanto mais quente, mais solúvel é. Isso é uma característica de reações endotérmicas, de soluções endotérmicas, ou seja, que precisam de temperatura para acontecer, absorver. É importante ressaltar, gente, que a maioria das substâncias que nós temos no nosso cotidiano, aquelas que não são voláteis, que não evaporam facilmente, são endotérmicas. São de poucos os casos de soluções que são exotérmicas, pelo menos de importante no nosso cotidiano. Um exemplo de solução que é sempre exotérmica, não há exceções para isso, é a dissolução de gases dentro da água. Todas as dissoluções dos gases em água tendem a ser exotérmicos, tá? Por uma característica mesmo do próprio movimento dos gases. Com exceção daqueles gases que reagem propriamente com a água. Por exemplo, a amônia, ela reage com a água, então ela é um outro tipo, é um outro caso. Mas aqueles que não reagem, que apenas dissolvem, são todos exotérmicos, ou seja, liberam calor. Se eles liberam calor, o que acontece é o perfil contrário.
se você aumentar a temperatura, você terá a diminuição da solubilidade, como por exemplo aqui acontece com o oxigênio em água. Você vai aumentando a temperatura, quanto mais quente a água vai ficando, menor é a solubilidade, ou seja, águas frias são muito mais ricas em oxigênio do que águas quentes. Por fim, um exercício da Unifesp, a lactose, principal açúcar do leite da maioria dos mamíferos, pode ser obtida a partir do leite de vaca por uma sequência de processos. A fase final envolve a purificação por recristalização em água. Suponha que, para essa purificação, 100 kg de lactose foram tratados com 100 kg de água, a 80 graus Celsius, agitados e filtrados a essa temperatura. O filtrado foi então resfriado a 100 graus. E aí, dá aqui para você a solubilidade a 10 graus, que é de 95 quilos a cada 100 quilos de água. Mudou um pouquinho aí a definição de grama para grama, mas tudo bem. E aí, a 10 graus, a solubilidade é igual a 15 quilogramas a cada 100 gramas de água. E a pergunta, então, é qual é a massa máxima de lactose em quilos que a gente vai conseguir cristalizar com esse procedimento. Cristalizar é formar como se fosse um corpo de fundo, um precipitado. Então, ó, o que se nota? Misturou, então, 100 kg de lactose a 100 kg de água, a 80 graus. Se você observar aqui, ó, o máximo que você dissolve é 95, ou seja, colocou-se 5 kg a mais. Mas aí, ó, ele foi filtrado, ou seja, foi eliminado esses 5 kg, e aí, ó, a solução que passou, ou seja, o filtrado, foi resfriado a 10 graus. Então, tem toda uma característica aí que tem que ser desconsiderada. Vamos lá, para fazer as contas então. Nós tínhamos, então, 100 quilos em 100 quilos de água. Só que desses 100 quilos, apenas 95 quilos realmente dissolvem. Então, o que a gente notou é que 95 quilos de lactose dissolveram em 100 quilos de água. Isso daqui a 80 graus Celsius. Quando ele foi filtrado, aqueles 5 quilos saíram fora, né? Aqueles 5 quilos saíram fora. E aí dos 100 quilos que foram adicionados, apenas 95 dissolveu. Quando o cara foi lá e diminuiu para 10 graus Celsius, a quantidade de água não mudou. A água não vai embora, não precipita. Ela continua sempre a mesma. Mas a quantidade de lactose que se mantém dissolvida é igual a 15 quilogramas. Ou seja, nós tínhamos 95 dissolvido e aí, após a diminuição da temperatura, sobraram 15. A quantidade, então, que precipitou, que cristalizou, são os 95 iniciais, menos o que se manteve dissolvido, que é o 15, dando um total de 80 quilos de lactose que foram cristalizados e obtidos por esse processo, dando então o item C como alternativa correta. Beleza, galera? Valeu!